Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Tatiana Biara, eu sou advogada, sócia do escritório Biara Advogados. Eu vim falar hoje um pouquinho para vocês das alternativas que as empresas têm para recuperação de tributos, assim como para recuperação de crédito, para deixar de pagar e também para economizar. Então a gente vai ter 30 minutos aqui conversando um pouquinho sobre essas alternativas, em especial no momento que a gente vive hoje. Eu tenho praticamente 15 anos de setor joalheiro, eu já trabalhei em grandes empresas do setor, hoje em dia eu presto uma consultoria para a Jorrio, para o IBGM, assim como advogo para algumas empresas do setor também. Então a gente vai trazer um pouquinho desse conteúdo com uma abordagem focada para o setor joalheiro. Então a gente vai começar abordando o tema de como deixar de pagar, né? E nesse viés a gente vai tratar da perspectiva do consumidor. A gente vive hoje uma situação onde é muito comum as vendas online, a gente tem ouvido muito o crescimento do comércio eletrônico, em especial em razão da dificuldade das pessoas de locomoção, e isso traz algumas consequências também. Muita gente, né, as pessoas que não tinham uma vivência em comércio eletrônico passaram a ter que experimentar o dia a dia desse universo que é muito único, né, de uma vez só, assim, num susto. E o objetivo aqui é trazer um pouquinho de alguns aspectos jurídicos que a gente precisa tomar cuidado quando a gente faz operações no comércio eletrônico. A primeira questão é que, pelo fato do consumidor não estar vendo o produto pessoalmente, ele tem alguns direitos. O primeiro deles é que ele tem uma possibilidade de devolução desse produto de forma imotivada a contar de 7 dias do seu recebimento. Então, supondo que a gente poste um produto hoje, esse produto chega 2 dias depois na casa do consumidor, o consumidor tem o direito de devolver esse produto 7 dias a partir da data de recebimento desse produto. Isso não acontece quando a gente faz uma venda presencial para ele, porque ele não tem direito a um arrependimento, assim, motivadamente. Mas no comércio eletrônico isso está previsto. Então, quando a gente faz o envio do produto e quando a gente precifica também um pouco a operação no comércio eletrônico, a despeito da gente não precisar, né, ter outros custos incorridos aí, a gente não precisa de uma estrutura física, a gente não precisa, a gente tem menos custo, portanto, com essa estrutura física, menos custos de pessoal também, mas a gente tem que levar em consideração no momento da precificação o frete tanto de ida quanto eventualmente de retorno desse produto. Então isso é uma questão que a gente precisa ficar bem atento também. A outra questão relacionada a esse assunto de comércio eletrônico, focado também para o consumidor, é o cuidado no uso dos dados do consumidor. A gente precisa estar numa plataforma que hoje tenha já uma aderência à Lei Geral de Proteção de Dados, embora ela não esteja em pleno vigor ainda, mas é importante que as empresas já estejam caminhando para uma proteção nesse sentido. Na verdade, antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados, os consumidores já tinham direito à privacidade, à intimidade, então a gente tem que tomar cuidado com relação ao tratamento dessas informações, né? A gente tem que solicitar uma autorização eventualmente para ele, se a gente quiser começar a mandar e-mail marketing e coisas do gênero, para ele também não se sentir invadido e eventualmente fazer uma reclamação, enfim, uma abertura de um processo administrativo no PROCON, por exemplo, ou até mesmo ingressar com uma medida judicial. Outra questão diz respeito ao prazo de conserto desse produto e também de garantia, eventualmente, de um produto. Essa questão do prazo de conserto de garantia independe do meio de venda do produto, tanto na loja física quanto na loja eletrônica, no mundo virtual.
a gente tem basicamente os mesmos prazos. O consumidor ele tem o direito à sua alternativa de, ao receber um produto defeituoso, solicitar o seu reparo ou a sua substituição ou a devolução do valor recebido. Isso fica um pouco a critério do consumidor. Uma vez já constando no site que o produto pode ser reparado, ou já constando no site que será oferecida alguma garantia, alguma coisa assim, a primeira alternativa justamente é o reparo desse produto. Quando se faz o reparo de um produto, se nenhum outro prazo for convencionado por escrito entre as partes, vige o prazo de 30 dias para conserto. Esse prazo, ele precisa ser, as pessoas têm que estar muito atentas a ele, e ele precisa ser de fato respeitado, porque se ele não for respeitado, se outro prazo não tiver sido acordado previamente, o consumidor, e acontecer desse prazo não ser respeitado, o consumidor pode solicitar a substituição do produto ou a devolução do dinheiro pago. Então, é uma situação que, às vezes, é uma falta de controle mesmo desses produtos pode acarretar num custo eventualmente desnecessário, com a devolução do dinheiro, por exemplo, que muitas vezes vai precisar ser corrigido, ou até mesmo com a substituição da peça, enfim, que pode não ser a melhor opção para a empresa, né? Porque nessa situação é o consumidor que escolhe. Então, é algo que a gente também precisa estar bem atento para evitar qualquer tipo de problema, e com isso a gente está deixando aqui de pagar também uma indenização para o consumidor, que hoje em dia eles são extremamente atentos, e na relação de consumo vige um princípio que diz basicamente que o consumidor tem razão, a premissa básica é que o consumidor tem razão e a empresa é que tem que ter o ônus da prova de demonstrar que naquele caso concreto o consumidor, por algum motivo, estava agindo de má fé, ou que, na verdade, você não pôde cumprir com aquele prazo por uma força maior ou um caso fortuito, como, por exemplo, a gente está vivendo hoje a questão da pandemia, né? Muito no iníciozinho da pandemia, a gente teve um problema, aliás, durante a pandemia, os Correios entraram em greve, por exemplo, então, se a gente precisava fazer uma substituição e enviar esse produto pelos Correios, a gente não conseguiu fazer dentro desse prazo de 30 dias, há uma situação excepcional aqui, que caso esse assunto seja levado ao judiciário, muito provavelmente essa situação também vai ser levada em consideração e provavelmente a empresa não vai ter que se submeter à discricionariedade do consumidor em relação às opções existentes de substituição ou de devolução integral do dinheiro. Uma outra questão também que é muitíssimo importante, em especial nesse mercado joalheiro, enfim, de bijuteria e tudo, é que as informações elas sejam muito transparentes para o consumidor. Então, ele precisa estar consciente do que ele está comprando. Ele precisa conhecer um pouco o produto, ele precisa saber que pedra é essa, é uma pedra natural, qual é o tipo de cuidado que eu preciso ter em relação a essa peça. Porque se essa informação também não for passada a ele e ele manusear essa peça de uma forma inadequada, por exemplo, você está com um colar, no meu caso, eu estou com um colar de madeira, então quando eu adquiri essa peça, tinha uma informação que, olha, não use perfume, por exemplo, nessa região do colar, porque ela pode danificar a madeira, enfim. Então, é uma madeira reciclável, então essa instrução ela é muitíssimo relevante no momento da venda, porque caso haja alguma utilização indevida desse produto por parte do consumidor, caso você não tenha feito essas observações inicialmente, o consumidor não vai ter culpa se ele utilizou o produto de uma forma inadequada. No meu caso, por exemplo, se eu não tivesse recebido a informação, eu não teria culpa se eu começasse a usar perfume e esse produto eventualmente se danificasse, né? A mesma coisa acontece com as pérolas também, que são produtos super sensíveis, né? Então, é importante que o consumidor, ao adquirir um produto assim, ele tenha consciência, né? Ele receba as informações necessárias para a manutenção do seu produto também. Isso também acontece muito com os relógios,
é muito comum as pessoas não se atentarem, né? Às vezes o relógio, claro, o relógio vai vir com uma garantia, um manual de instruções, mas as pessoas praticamente não leem aquilo. Então, é importante que o vendedor ou que essa informação também esteja no site com relação à manutenção do relógio, para que ele não venha apresentar algum tipo de defeito e isso não cause um transtorno maior ainda para a empresa. A gente sabe que essa questão da manutenção de relógio é algo que é extremamente recorrente, né? As pessoas não fazem a manutenção adequada, tem determinados relógios, por exemplo, que é necessário que você faça uma manutenção anual ou semestral, enfim, ou às vezes até um prazo maior do que esse, as pessoas não fazem, o relógio começa a apresentar algum defeito, depois a pessoa tenta fazer a substituição da bateria, o relógio não funciona, e aí, mas eu comprei o relógio tem 1 ano e o meu relógio substitui a bateria e ele não funciona. Na verdade, não funciona porque não foi feita a manutenção adequada. Agora, é claro que se o consumidor não tiver essa informação, ele vai poder dizer, mas ninguém me disse que eu precisava fazer uma manutenção, enfim. E com isso ele pode até, eventualmente, mesmo sendo um produto adquirido já há mais tempo, como se pressupõe que esse produto é um produto durável, né? Ele tem uma característica realmente de durabilidade, então provavelmente, caso esse assunto seja levado ao judiciário, o juiz provavelmente vai determinar a substituição do produto, ou o reparo, ou a devolução do dinheiro, enfim, em favor do consumidor. Então, são pequenos detalhes, na verdade, que a gente precisa ficar atento para não ter um passivo, um problema maior, né? Bom, agora a gente vai mudar um pouco o foco. A segunda parte da nossa conversa diz respeito à economia. O que é possível fazer para a gente economizar? E nesse aspecto, a gente vai tratar depois das formas de recuperação, né? Então, nesse aspecto, a gente pensa no nosso negócio. O que é possível fazer hoje para a gente, de repente, melhorar o fluxo de caixa ou diminuir as nossas despesas? Bom, e é claro que a gente está vivendo uma situação excepcional, onde a receita em geral caiu muito comparado aos anos anteriores, né? E a gente está precisando se reinventar. Então, o que a gente pode fazer nesse contexto? A primeira questão é que a gente precisa entender quais são as obrigações da empresa atuais, né? Eu tenho pagamentos com fornecedores, eu tenho pagamentos, tenho dívidas bancárias, eu tenho pagamentos tributários, eu tenho pagamento de aluguel com shopping. Qual é a minha realidade de passivo? Entendendo essa realidade de passivo, né, feito esse mapeamento, a gente vai passar para uma análise, bom, quais são as multas e os juros que serão incorridos em caso de não pagamento em cada uma dessas situações. E a gente vai começar, né, primeiro, é possível postergar o pagamento de alguma coisa? É possível solicitar um parcelamento? Né, e a gente começa a fazer uma análise nesse sentido. A gente teve aí um alívio também em questões de light, alguns serviços que são essenciais. O Estado do Rio de Janeiro publicou uma lei autorizando, na verdade ele não autoriza que você fique inadimplente, mas ele proíbe as empresas de suspenderem esse tipo de serviço, que é considerado essencial, nesse momento de pandemia, em função de uma inadimplência. Então, já é alguma coisa que, se a gente não tiver recurso para adimplir com todas as nossas obrigações, a gente precisa escolher aquelas que a gente vai adimplir e as que a gente não vai adimplir. Em geral, as dívidas bancárias são dívidas que têm juros mais altos. Então, essas a gente tem um carinho especial com elas. A outra parte que a gente também deve ter um carinho especial é com as questões trabalhistas. Não só com relação a remuneração em si dos nossos colaboradores, mas também com a parte previdenciária. Porque tudo aquilo que a gente retém do empregado, e se a gente não fizer o pagamento, isso é considerado uma apropriação indébita e a gente pode vir a ter um problema muito mais sério aí pela frente, com gastos muito maiores. Então é algo que não compensa a gente deixar de pagar. Se a gente tiver condições de pagar, a recomendação é que a gente pague. Os fornecedores,
a gente tem uma relação cível com eles, né? Então, às vezes a gente consegue negociar uma dilação de prazo de pagamento, a gente consegue negociar um parcelamento. Então, eu imagino que todos já estejam adotando esse tipo de medida, mas enfim, faz parte também do que é recomendável e comum às empresas em momentos de crise, da gente estar repensando nessas questões. Além de repensar também, é claro, em cortar custos, despesas, né, em redução, eventualmente deixar de fazer algum investimento nesse momento se a gente acha que não é, né, se ele é mais incerto, se não é o momento tão adequado assim, enfim, essas são medidas em geral. Tem a questão do passivo tributário. Esse é um tipo de passivo que hoje é o que a gente consegue postergar ao máximo e eventualmente até num custo mais reduzido. Em geral, os tributos eles são atualizados pela taxa Selic, que hoje está historicamente muito baixa, né? A taxa Selic mais 1% em relação ao mês de vencimento. Em geral, isso tanto para tributos estaduais quanto para tributos federais. Quem está no Simples Nacional, a forma de atualização também é a mesma, então não tem muita diferença. Então, é algo que a gente consegue, eventualmente, aí postergar. A gente sabe que o governo federal, em relação ao Simples Nacional, ele postergou o vencimento, né, por 3 meses aí, em relação aos tributos federais. E ele também tem promovido programas de incentivo ao parcelamento, com algumas opções de redução de multa e juros, em especial para aqueles devedores com débitos mais antigos, de difícil recuperação, é o que tem sido chamado de transação tributária. Essa transação tributária ela é possível tanto no âmbito dos débitos tributários federais, ainda administrados pela Receita Federal, assim como aqueles que já estejam sendo acompanhados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou seja, já no âmbito judicial. Então, é possível, existem vários programas de parcelamento incentivado em andamento no âmbito federal. Nós temos uma expectativa aqui no estado do Rio de Janeiro de termos também um programa incentivado. Não sei se isso é algo que está para sair a qualquer momento. Então, me perdoem se por acaso esse assunto tiver sido levantado hoje, mas a gente está fazendo essa gravação um pouquinho antes. E talvez essa informação já esteja desatualizada, mas a gente está acompanhando e claro que assim que isso for publicado no Diário Oficial, a gente vai comunicar a todos e sem dúvida a Jorrio vai fazer uma comunicação também para todos os seus associados. Esse parcelamento no âmbito estadual, ele engloba ICMS, provavelmente ele até pode vir também com ITD, IPVA, enfim, essas questões, mas as empresas que estão no Simples Nacional, elas não são abrangidas por esse tipo de parcelamento incentivado. Da mesma maneira que o governo federal entende que, em geral, as empresas do Simples Nacional, elas já têm um incentivo pelo fato de ter uma carga tributária já bem reduzida. Então, normalmente eles são excluídos, né? As empresas do Simples são excluídas de parcelamentos mais incentivados. Mas a gente tem uma transação tributária para débitos de até um determinado valor, é bem pouquinho, acho que são 60 salários mínimos. A gente tem uma possibilidade de fazer um parcelamento incentivado com alguma redução de multa e juros, mas com uma prorrogação, uma dilação razoável do prazo de pagamento. Saindo um pouquinho do viés tributário, né, mas também levando em consideração as outras despesas que as empresas também têm, algo que normalmente impacta muito no dia a dia do empresário é justamente o aluguel, os custos de ocupação, né, seja no âmbito de um shopping ou dentro de ou numa loja de rua, enfim, mas fato é que o aluguel é algo que é bem relevante dentro das nossas operações. E com relação ao aluguel, né, o que a gente pode fazer hoje? Em geral, o locador, atualmente, caso o locatário esteja inadimplente, ele já pode imediatamente promover uma ação de cobrança e
posteriormente ele já pode ser uma ação de cobrança acumulada com despejo, então a gente tem que ficar muito atento para não ficar inadimplente, assim, totalmente, né, sem uma negociação, enfim, sem estar em negociação, porque isso pode acabar acontecendo. É claro que às vezes também a outra parte, ela compreende a situação, muitas vezes ela sabe que se ela optar por despejar alguém, ela pode ter uma dificuldade para colocar outro no lugar, então tem toda são várias as questões que eles também analisam, né, antes de tomar essa decisão, mas fato é que aquele que é o locatário, ele também tem algumas medidas para se valer com relação ao seu direito de permanência no lugar, em especial também para obter uma redução do aluguel quando a gente tem uma desvalorização imobiliária, por alguma razão, pode ser em função da própria crise ou em função do próprio lugar que aquele estabelecimento está situado. A gente está falando aqui da ação revisional de aluguel. Essa ação ela tem alguns requisitos específicos e o mais importante deles, na verdade, é que o prazo de locação precisa estar vigente pelo menos há 3 anos. Além disso, o valor do aluguel não pode ter sido repactuado nesses últimos 3 anos, porque se tiver sido repactuado, você eventualmente já perdeu esse direito a fazer uma outra repactuação perante o judiciário. E além disso, o aluguel também precisa estar defasado, né? A gente também sabe que nesse momento de pandemia houve uma redução do valor dos aluguéis em geral. Os próprios shoppings também promoveram descontos por alguns meses, né? Até mesmo porque as lojas não estavam utilizando, né? Não havia funcionamento, então não havia por que fazer a cobrança. Mas enfim, é uma ação que muito pouca gente sabe que ela existe, ela não é tão manejada assim, mas é uma possibilidade bem interessante de se conseguir uma redução para os próximos 2 anos, que normalmente faltam para terminar o contrato, dado que essa ação você pode propô-la com 36 meses de vigência do contrato. Então você ainda você consegue aí eventualmente uma redução de custos. Agora, quanto custa, né, propor essa ação perante o judiciário? Em princípio, você precisa recolher custas com base numa média de 2% do valor da causa. E a recomendação é que o valor da causa, na verdade, a recomendação não, a norma determina que o valor da causa nesse caso seja correspondente a 12 meses de aluguel. Então a gente tem que pensar que é uma ação que não é tão baratinha assim. Então a gente tem que botar na ponta do lápis para ver o que vale a pena. Além disso, ela também pode ser necessária nessa ação a realização de uma perícia. E uma perícia pode ficar aí numa faixa de 5 mil, 3 mil, até 10 mil reais, enfim, até muito mais do que isso. Essa perícia tem por objetivo fazer uma avaliação do imóvel, uma avaliação da redondeza, de imóveis comparativos, para subsidiar a decisão do juiz em relação a essa possibilidade de redução ou não do aluguel. Caso a empresa ganhe a ação, ela não tem que pagar custas ao final, mas se ela perder a ação, ela ainda tem os honorários de sucumbência, que é o valor que o juiz determina a título de honorários que a parte perdedora deve ressarcir a parte vencedora. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. É preciso que a empresa, que seja de fato uma situação de aluguel muito majorado, ou seja, muito díspare do mercado, para que as chances de êxito também sejam razoáveis e não haja aí, você está minimizando o risco, eventualmente, de perder essa ação. A outra questão também que existe é a própria ação renovatória, né? Uma ação, no corpo da ação renovatória, você também pode fazer uma proposta de redução do valor do aluguel. A ação renovatória, ela é possível quando você tem o prazo de 5 anos
através de um contrato escrito e determinado. Não precisa ser um contrato único de 5 anos. Se você tinha um contrato anterior de 2 anos e você tem um outro contrato de 4 anos, o somatório desses dois, como já passaram 5 anos, você tem direito a propor essa ação renovatória. Essa ação renovatória tem por objetivo garantir a sua permanência no local e independentemente da vontade do locador, né? É um direito potestativo seu, ou seja, é um direito seu que não fica a critério do locador fazer renovação ou não. E além disso, você também tem a possibilidade de obter a redução do valor do aluguel. Ela acontece quando a gente está tentando fazer uma negociação e essa negociação não tá prosperando, a gente não está caminhando, e então é comum que a gente faça a propositura da renovatória para garantir o direito à permanência nesse local. Bom, agora a gente vai falar das possibilidades, então, de recuperação, né? Primeiro a gente falou de deixar de pagar, agora a gente falou de economizar e agora a gente vai tratar das hipóteses de recuperação. O que a gente pode recuperar? Nesse quesito de recuperação, as alternativas são inúmeras, mas a gente vai focar aqui nas questões tributárias que a gente pode obter para ter o direito de recuperação de um tributo, enfim, uma repetição de indébito. Pode ser esse direito, ele pode se dar através da restituição em dinheiro mesmo ou através da possibilidade de compensação com outros tributos. Bom, no caso do Simples Nacional, existe algum tipo de medida judicial que a gente possa propor para obter a recuperação de tributos, por exemplo? Eu diria que sim. As empresas do Simples Nacional, elas têm, claro, uma possibilidade de discussão muito menor do que as outras empresas, justamente por essa razão que eu mencionei anteriormente, de você já ter um incentivo, né? Você já tem um pagamento já muito reduzido de tributos, então as suas possibilidades elas se reduzem proporcionalmente. Mas uma questão que pode ser reduzida é você propor uma medida judicial com o objetivo de pleitear a exclusão do ICMS da base de cálculo do Simples Nacional, por exemplo. A gente sabe, tem sido noticiado em diversos jornais, que o STF reconheceu a não incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O que significa isso? Em linhas gerais, o STF diz o seguinte: olha, o ICMS ele faz parte do preço do produto, mas a gente já sabe desde o início que ele não vai ser uma receita da empresa, porque ele tem uma destinação já específica, que são os cofres públicos. Então, a gente sabe que é uma receita transitória. Então, essa receita transitória, eu entendo que ela não deve integrar o conceito de receita bruta ou faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS. Considerando que o Simples Nacional ele também é calculado com base na receita bruta, da mesma forma que o PIS e a COFINS, a gente teria aí já um precedente do STF sinalizando uma possibilidade razoável de êxito, embora naquele precedente não tenha sido levado em conta a questão do Simples Nacional, mas o raciocínio é basicamente o mesmo, né? Então, o que isso pode significar em termos de economia para as empresas? Significa que a gente tem, isso vai depender muito, o cálculo depende muito da faixa que a empresa está enquadrada no Simples Nacional, né? Então vai ser uma proporçãozinha, ou seja, o equivalente ao percentual do seu ICMS dentro da sua faixa sobre o percentual total da faixa do Simples Nacional. Então, supondo que você esteja enquadrado numa faixa com uma carga tributária de 12%, mais ou menos, o seu ICMS está em torno de 4%, então a gente está falando nesse caso que a sua economia é de 4% sobre 12%. A gente tem a possibilidade de recuperar os últimos 5 anos reajustados pela taxa Selic, que nem sempre foi tão baixa assim, então, no fim das contas, pode ser alguma coisinha que a gente pode recuperar, algo que a gente eventualmente não estava esperando e a gente pode receber isso em dinheiro. Além disso, a gente também pode rever a nossa operação,
Então, se eu faço uma produção, por exemplo, aqui no Rio, e eu utilizo insumos importados, o Rio de Janeiro tem diferimento para importação de insumos ou até mesmo importação de produtos acabados para revenda. Muito pouca gente sabe, mas é uma possibilidade de postergação do pagamento dos tributos incidentes na importação. Mesmo que você esteja enquadrado no Simples Nacional, você precisa, a importação é uma operação separada, então normalmente ela tem uma carga tributária aí incidindo diretamente sobre ela, mas você tem a possibilidade de suspender, como se fosse assim, suspender o pagamento desse ICMS, dependendo da situação, por um prazo médio de 60 dias, mais ou menos. Isso também pode dar um fôlego para você, porque nesse período você pode conseguir produzir ou você já pode conseguir revender essa mercadoria e com isso você está melhorando também o seu fluxo de caixa. Então, tem várias alternativas para as empresas que não estão enquadradas no Simples Nacional. Existem inúmeras medidas judiciais que se pode pleitear a recuperação de créditos tributários, muitas delas, inclusive, com decisões já sedimentadas por parte do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Então, são causas com boas chances de êxito, outras nem tanto, mas que talvez esse seja o momento para a gente discutir, para a gente provocar. E é algo que talvez ele possa não impactar nesse momento, porque você não vai conseguir recuperar já, mas é algo que talvez não demore tanto tempo assim, seja um pé de meia que você esteja fazendo, talvez seja aquele dinheiro que você precisa juntar para melhorar o seu espaço, ou para abrir um novo ponto de venda, ou para lançar um outro produto no mercado, enfim. Então, acho que por hoje são essas as dicas que eu tenho para passar para vocês e eu espero poder ter a chance de a gente ter um outro encontro também para tratar de outros assuntos que sejam mais interessantes. Muito obrigada!